E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia e hoje eu vim contar para vocês como eu perdi 17 quilos em 3 meses e após os 40 anos. Vem comigo. Muita gente que me conheceu quando eu estava beirando os 80 quilos tomaram um susto quando me viram. Afinal, eu tenho 1,53 m de altura, isso é muito quilo para uma pessoa do meu tamanho. Aliás, 1 quilo para mim já faz uma diferença enorme. Então eu tô sempre tendo que contar a mesma história, relatar detalhes de como foi que eu fiz para perder peso, como foi que eu consegui me livrar de tanta doença que aparentemente não tinha cura. E com isso eu comecei a ajudar as pessoas, meus ciclos de relacionamento, a terem saúde integral, a buscar a cura através de alimentos e a buscar uma vida plena em todas as esferas da vida. E assim foram tantas pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar, apenas ensinando a fazer o que eu fiz, que eu resolvi deixar registrado em vídeo. Porque assim, quando alguém vier me perguntar e falar assim, o que que você fez, aí em vez de ficar contando aquela história toda de novo, eu enviei vídeo. Porque nem sempre eu tenho tempo e eu consigo lembrar de todos os detalhes numa simples conversa, então eu vou tentar colocar aqui esses detalhes que eu acho mais importante. É importante lembrar que nesse vídeo eu falo daquilo que funcionou para mim. Agora eu tenho certeza que pode funcionar para a maioria das pessoas que estão me ouvindo, principalmente se você tem mais de 30, mais de 40 anos e tem dificuldade de emagrecer por causa dos hormônios que vão deixando de ser produzidos nesse período. De repente, você está numa pré-menopausa ou até na menopausa, né, ou pós. Essa foi a forma ideal que eu encontrei para perder peso com saúde e sem sofrimento. De qualquer forma, o ideal é você procurar um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista da tua confiança para você ver qual estratégia você vai se adaptar melhor. Bom, eu não vou entrar em detalhes de como foi que eu comecei a engordar. Eu já contei isso no último vídeo, né, desse canal. Você pode clicar no link aqui, né, ou algum card em algum canto por aqui. O importante é você saber que eu estava assim e fiquei assim. Isso fez muita diferença na minha vida em geral. Então, por que foi que eu engordei? Eu engordei porque eu comi errado. Eu não engordei porque eu não tinha tempo, porque eu tinha algum problema patológico. Não, eu engordei porque eu estava comendo errado. E o primeiro passo para você emagrecer é ter uma consciência de que você engordou porque você comeu errado. São raríssimas as exceções de pessoas que têm problema de metabolismo ou outro tipo de problema diagnosticado. A maioria das pessoas só engordam porque está comendo mais do que necessita, ou então está comendo alimento errado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que a responsabilidade é sua e parar de culpar a circunstância, a pessoa, Deus. Se você já começar se justificando, já não vai dar certo. Então, se você acha que essa coisa ou pessoa precisa resolver um problema que é seu problema também não vai ser resolvido. Você segue sendo uma pessoa infeliz com o seu corpo, com a sua saúde, com as pessoas que você culpou e com a vida. E quando foi que eu entendi que eu estava fazendo tudo errado? Eu trabalhava o dia todo, eu não tinha tempo de preparar minha própria comida ou de passar num restaurante para comer. Eu chegava em casa e comia o que tivesse. Às vezes um pacote de biscoito recheado. Na maioria das vezes era pão, pão com presunto, pão com salame, pão com pão, muita farinha, ou seja, muito açúcar. E quando eu decidi fazer algum tipo de dieta muito complicada, sabe? Que tinha alimento específico para comer. Quando eu tinha o alimento em casa, eu não me sentia saciada. Ou então eu não tinha tempo de preparar e acabava comendo o que estava na mão. Outra coisa, como eu era professora, eu comia em casa e quando chegava na escola, almoçava de novo, porque era servido comida durante o recreio, sabe? Comida mesmo, sabe? Arroz, feijão. Tinha dia que eu trabalhava 3 turnos e nos 3 turnos eu comia a merenda da escola. Além do café com açúcar, que também tinha na escola, né? Com os famosos biscoitos pedagógicos. Isso é uma piada interna, entendidos entenderão.
Então hoje, nessa vida moderna, a gente trabalha demais, a gente corre demais, não dá tempo de fazer a própria comida, muito menos levar aquela marmita, aquele cardápio daquela dieta complicada. Se você conseguir passar num restaurante, você até consegue encontrar um alimento apropriado, né? Sempre tem verdura, legume, proteína, o que é mais comum no almoço. Mas à noite isso é mais complicado. E eu trabalhava nos três turnos. As opções são, na maioria das vezes, sanduíche, aquela bomba cheia de toxina e gordura hidrogenada. Então o que eu fazia? Eu dava muita desculpa. Eu dizia que eu não tinha tempo para fazer atividade física, que eu não tinha tempo para fazer minha própria comida, eu não gostava de comida que as comida insossa para emagrecer, sabe que é trem sem graça? E quando eu me vi com graves problemas de saúde, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde. Eu entendi que a primeira coisa que eu deveria fazer seria pesquisar, né, sobre as melhores formas de emagrecimento ou de tratar os problemas que eu havia adquirido com o aumento de peso e com esse estilo de vida prejudicial que eu estava vivendo. Na época, eu entendi que a primeira coisa que eu deveria fazer para dar início a esse processo seria uma desintoxicação, sabe? Uma dieta mais detox para tirar todas as toxinas que estavam gerando inflamação. A dieta que eu encontrei na época prometia perda de peso em 2 semanas. Gente, eu fiz a dieta completamente, extremamente correta. Eu sou ótima para cumprir desafio. Eu peguei e comprei até sabe aquele mixer portátil para eu fazer o suco detox no período da tarde. Tudo que era necessário, deixei tudo organizadinho. Na maioria, assim, era folhas de diversos tipos. Algumas eu nunca tinha comido na vida, por falta de hábito. Era muito legume, óleo de coco, azeite. E eu fiz as 2 semanas exatamente como mandava o figurino lá. Ao final de 14 dias, eu subi na balança e havia perdido nada mais, nada menos que 0 quilos. Aliás, 0 gramas. E foi frustrante, mas foi inspirador. Porque me inspirou a buscar conhecimento sobre meu corpo. Por que uma estratégia que tinha funcionado para tanta gente não estava funcionando para mim? E até então eu pensava que o problema estava na minha força de vontade, que era um problema meu, mas como eu tinha dedicado tanto, feito tudo direitinho e não tinha emagrecido nada, eu comecei a entender que não era uma culpa, era uma falta de estratégia apropriada para o meu corpo, para a minha idade, para a minha realidade. Se há alguma coisa que eu aprendi é que na vida a gente nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Eu entendi que o primeiro passo eu já tinha dado em busca da saúde. Então eu comecei a decifrar meu corpo, me conhecer e conhecer alimentos que eu nunca tinha nem ouvido falar sobre a sua importância para a saúde. Como, por exemplo, óleo de coco, as oleaginosas. Na minha mente gorda, eu achava que tudo que era gorduroso engordava. E eu tinha que fugir de gordura. Essa foi a primeira fake news que eu aprendi sobre dieta. E isso foi libertador. Teve outras fake news também, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Enfim, nessa estratégia detox que eu fiz, eu vi pessoas que perderam 10 quilos, outras perderam 5 quilos, outros perderam 1, e outros, assim como eu, não perderam nada. Mas todas, absolutamente todas ganharam em saúde. A próxima fase, então, foi eu definir objetivos e fazer escolhas de alimentos que iam proporcionar, além de saúde, a perda de peso. E ali naquele momento, eu dei uma reinicializada, sabe? É uma formatação. Quando você formata um computador, você precisa instalar novamente alguns programas que foram eliminados. Na maioria das vezes, esse programa, quando você instala de novo, eles vêm atualizados. E foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei adquirir novos programas mentais. Uma mudança de mente precisou acontecer na minha vida. Uma metanoia, uma reprogramação, uma mudança de mente. Eu precisei rever os meus conceitos sobre saúde, sobre emagrecimento e a forma como eu via a comida também. Aquele detox foi fundamental para desintoxicar tanto o meu corpo quanto a minha mente. E por mais que na balança não tenha havido assim, diferença, não teve diferença nenhuma, isso fez diferença em todo o resto. Eu precisei converter toda essa energia de frustração numa energia para buscar soluções, estudar para conhecer melhor meu corpo, mudar o meu conceito sobre alimentação. Naquele momento eu costumo dizer que eu estava com sangue nos olhos, sabe? Minha mente estava renovada. E isso já estava na Bíblia há milênios, né, gente? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
a boa, perfeita vontade de Deus. Você só se transforma quando você renova a sua mente. Eu estava focada, sabe? Eu sabia qual era o meu objetivo. Já dizia o gato de Alice, no País das Maravilhas. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E eu tinha um alvo, um objetivo, sabe? É muito mais fácil você saber o que fazer quando você sabe onde você quer chegar e saber como chegar lá. É muito mais fácil você chegar. Foi um processo em todas as áreas da minha vida. Eu li muito, eu continuo lendo. Eu aprendi a administrar estresse, alimentos que eram viáveis para minha saúde e para o meu emagrecimento e os que não eram. Então a estratégia alimentar que eu escolhi não é uma dieta, é um estilo de vida. As pessoas chamam aí de low carb. Porém, eu tive que adaptar essa low carb ao meu organismo pré-menopáusico, sabe? Se vocês não conhecem, dá um Google aí que vocês vão achar muita coisa. No entanto, se vocês quiserem aprofundar nisso aí, de forma fundamentada mesmo, e não de leigos, eu sugiro o site do Dr. Souto, porque ele é uma referência nesse assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui no canal, eu vou falando para vocês como essa estratégia funcionou para mim, eu vou trazer coisas práticas e a gente vai discutir outras estratégias também para saber qual que você se adapta melhor. De qualquer forma, como o intuito aqui é saúde em primeiro lugar, a alimentação saudável é o que vai nortear qualquer que seja a estratégia utilizada. Ou seja, a base da alimentação saudável, o que são? São vegetais, legumes, verduras, depois vem as frutas. No meu caso, low carb, eu como frutas com baixo índice glicêmico. Não é que a fruta te engorda, é porque você tem que ver qual o seu objetivo. Se o meu é emagrecimento, eu tive preferência por frutas com baixo índice glicêmico. Além disso, a gente tem proteínas, que pode ser tanto animais, como vegetais, como todas as carnes de porco, vaca, galinha, qualquer carne. E tem também as proteínas vegetais e as oleaginosas, por exemplo, que tem castanha do caju, castanha do Pará, enfim, amêndoas. A minha primeira decisão, enfim, foi que eu não ia me concentrar naquilo que eu não podia comer, mas naquilo que eu podia. Porque nós seres humanos, a gente tem a tendência em concentrar naquilo que a gente não pode e aí fica muito difícil. Sabe? É claro que durante uma reeducação alimentar, é claro que você vai precisar evitar comer bolo, biscoito, pão, farinha, fritura, não tem jeito. Agora, se você focar nisso que você não pode comer, vai ficar difícil demais. Vai ficar difícil você progredir nesse novo estilo de vida. Outra coisa que me ajudou demais nesse estilo de vida é que você pode comer quando tiver fome e até saciar. Gente, isso tirou um peso das minhas costas. Porque antes, quando eu fazia dieta, eu me lembro que o médico passou assim, ó, 4 colheres de arroz e feijão. Tipo, se for 3 de arroz, é 1 de feijão, 2 de arroz, 2 de feijão, 4 colheres das duas coisas. Um pedaço do tamanho da mão de carne, sem gordura, carne magra, um pouquinho de sal, pouco sal. E daí, quando eu colocava aquilo ali no prato, eu olhava para aquilo ali, além de achar ruim, né, sem gosto, insosso, eu pensava, meu Deus, vou morrer de fome, né? Eu não vou dar conta de fazer essa dieta. Daí vai, salada de folhas à vontade, um bife desse tamanhinho, assim, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Essa era a minha fala. Primeiro porque eu não gosto de salada, então isso já me bloqueava. Então, quando me foi proposto que eu poderia comer todos os itens daquela lista, quando eu tivesse fome e até a saciedade, eu falei, uau! Puxa, é isso que vai dar certo. Daí foi só eu buscar me autoconhecer, para saber quando que eu tava me sentindo realmente com fome, quando não era gula, quando não era sede. Sabia que é importante você pensar sobre isso? Mas às vezes assim, o corpo não define muito o que que é sede, o que que é fome, não. Né? Então, quando você bebe água, na hora que você coloca alguma coisa para dentro, o corpo não vai entender que aquilo que você colocou aí para dentro é água. Então, é interessante quando você sentir aquela fome que você não sabe se é fome, fala, poxa, eu acabei de comer, bebe água, tá? Se for fome, vai apertar a fome. Senão, vai matar sua sede e fim. Aliás, a água é algo que você precisa beber bastante. Daí, eu peguei tudo que eu podia comer, escolhi as coisas que eu gostava mais, porque isso foi um divisor de águas. Eu não precisava comer só o que era para aquele momento e mandei bala e pronto. Primeiro mês eu já perdi 6 quilos. Aí você me pergunta, Bia, foi super fácil? Não, claro que não. Não foi fazer essa transição daquilo que eu estava acostumada, baseando minha alimentação em carboidrato, para basear minha alimentação em comida de verdade, não foi fácil. Porém, eu estava 100% focada nisso. Era isso que eu queria.
Eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza que ia funcionar, porque eu já havia experimentado aquilo ali na minha vida e não porque alguém me contou. Então eu já agia como se isso já tivesse acontecido. E é isso que eu acho que fez toda a diferença. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Então houve uma mudança de mente e ter esse foco faz toda a diferença. O segundo passo, quando eu ia preparar minhas refeições, eu preparava para que elas ficassem bonitas, sabe? Saborosa. Podia ser ovo frito, mas ele tinha que ficar gostoso e bonito. Eu falei, eu quero sentar, eu quero fazer essa refeição com os olhos, também com prazer, com sabor. E não aquele trem sem soço de comida de dieta, sabe? Parece comida de hospital. E eu também aprendi a olhar para o prato e me perguntar antes de alimentar: isso aqui vai só me encher ou isso vai me nutrir de verdade? Por exemplo, se eu pegar um prato de massa refinada, fritura, isso só vai me encher. Porque não tem nutriente, pelo contrário, tá cheio de toxina que vai inflamar seu corpo. Daí eu prefiro não comer aquilo dali. E aí então eu comecei a abrir exceções com o que realmente valesse muito a pena, sabe? Então isso que fez a diferença pra mim. Se você começar a abrir exceção, hoje eu vou abrir exceção porque meu filho trouxe um doce lá da viagem que ele fez. Amanhã eu vou abrir exceção porque é aniversário do filho da minha amiga de um ano, e não é todo dia que faz um ano de idade, né? Depois eu falava, não, hoje é dia dos pais, eu preciso comer, a família vai estar toda reunida, né? Se você abrir exceção sempre, você vai deixar de ser exceção, vai passar a ser regra. Aí você nunca vai fazer direito. Aprende uma coisa: o mundo não para você emagrecer. O mundo não vai parar e falar, alô, para tudo, porque a Bia quer fazer dieta. E ela precisa ter tempo só para ela, sem nenhum tipo de evento, sem ninguém fazendo aniversário, sem nenhuma data comemorativa, porque a coitadinha não vai poder comer carboidrato. Gente, isso não vai acontecer, isso não vai existir nunca. Então, ou você assume a direção da sua vida, se responsabiliza por suas decisões, ou as coisas nunca vão mudar. Se toda vez você falar assim, não deu porque eu fui em tal lugar, você precisa se virar com o que você tem, onde você estiver. Outro dia eu estava no centro da cidade, deu fome. Eu passei numa lanchonete. Geralmente eu tenho algum snackzinho na bolsa, algum lanchinho na bolsa. Nesse dia eu não tinha. Daí eu entrei, só tinha fritura, só salgado, só carboidrato e tinha uma opção de pão com linguiça. E você podia acrescentar umas paradinhas lá. Aí, o que eu fiz? Eu optei por um prato só com recheio. Linguiça, alface, tomate, uma água com gás, limão, que aliás é o melhor e mais saudável refrigerante que existe. Então, chega de ficar dando desculpa. A desculpa está sendo para você mesmo e não para os outros. Então, quando você dá desculpa, quer dizer que você tem culpa, certo? Então, a gente pede desculpa quando a gente tem culpa. A gente só tem culpa quando a gente fez alguma coisa errada. Então, você não tem que ficar pedindo desculpa para ninguém. Você tá ferrando com você. Perder peso não é uma questão de estética. É um momento de você pôr a mão na consciência e pensar: não é estética, é vida. Eu estou falando de viver. Isso está afetando você de sentar no chão com seu filho, com seu neto. Isso está afetando de fazer uma caminhada, uma viagem, conhecer lugar diferente. Isso está te deixando na cama com enxaqueca no dia que você poderia estar aproveitando de sua família. E de você ter que dar um pique para fugir de um cachorro. É você ter condição de fazer esse tipo de coisa. Então isso é saúde. Em primeiro lugar, isso é qualidade de vida. E você precisa ter saúde para emagrecer e não emagrecer para ter saúde. Eu aprendi há pouco tempo que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ninguém aqui está falando só de beleza estética, só de ter um corpo malhado. Isso é consequência, porque com certeza sua autoestima vai melhorar, você vai ter muito mais prazer em fazer qualquer tipo de atividade e, consequentemente, você vai ficar mais bonita. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quando você está feliz, você fica mais bonita. Então é isso. Para que você tenha saúde, você precisa focar no que tem que ser feito. Missão dada, missão cumprida. É isso que tem que ser feito. É isso que eu vou fazer e parar de dar desculpa, porque o que eu vejo
É muita gente dando desculpa, muita gente desistindo, muita gente falando que não dá tempo de fazer comida, que não tem tempo de cozinhar, que não tem tempo de ir para um restaurante, mas com certeza você vai conseguir uma forma de adicionar essa alimentação saudável na sua rotina. Eu consegui, se eu conseguir, você também consegue. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu me adaptei bem com essa dieta low carb. Porque quando você desempacota menos e descasca mais, as coisas estão muito mais na sua mão do que depender de fazer algo cheio de detalhe. Quando você conhece os alimentos que te fazem bem, que vão te proporcionar saúde, perda de peso, são esses alimentos que vão estar na sua mão, que vão estar na sua geladeira. Você não vai precisar sair procurando por aquela ricota de leite de búfalo alimentada com capim que cresce nas montanhas do Tibete. Ah, para! Você não precisa seguir um cardápio específico com ingrediente específico para aquela refeição do almoço de quarta-feira. E que você não encontrou algum ingrediente, seu dia desandou. Mas você vai adaptar a alimentação à sua rotina. E não o contrário. A gente vai ver sobre isso nos próximos vídeos. Mas enquanto isso, a gente precisa conversar o seguinte: muita gente começa qualquer tipo de dieta e já aproveito aqui que qualquer dieta emagrece. O problema não é emagrecer, o problema é voltar a engordar. Porque você mudou seu estilo de vida, seu estilo alimentar, você perdeu líquido nas primeiras semanas, seu corpo, que é inteligente, ele vai se adaptar àquele novo padrão de alimentação. Daí ele vai brigar para te proteger. Seu corpo entende que aquele está te fazendo perder peso, aquele está te fazendo mal, e ele vai lutar para a sua sobrevivência, para você não morrer de desnutrição. E daí vai começar a fazer reservas. Você vai comer menos, ele vai fazer reserva. Então você vai diminuir a quantidade de peso que você perde. E daí, quando isso acontece, as pessoas começam a desistir, porque fala, eu perdi naquela semana muito, essa semana eu não perdi nada. E aí vai começar dando desculpa e ela desistir. E desistir é voltar aos velhos hábitos, é continuar engordando, porque quando você desiste, automaticamente você volta para os hábitos antigos. Daí você vai continuar tendo o mesmo resultado que você tinha. Se aquilo não estava dando certo, não é agora que vai dar. Então a gente precisa colocar na cabeça que a perda de peso ela não é constante. Ela é variável, né? O que você precisa fazer é manter os seus hábitos saudáveis para que você continue a manter o seu peso que você conquistou e continuar essa perda. Eu perdi 17 quilos em 3 meses, mas eu conheço pessoas que perderam 30 em 3 meses, assim como eu conheço pessoas que perderam 5 em 1 ano. Mas o que há de comum em todas essas pessoas é que a mudança de estilo de vida mudou completamente a sua saúde. Os exames clínicos foram drasticamente alterados para melhor. Gente, a minha triglicérides passou de 189 para 43. Isso eu tenho registrado no histórico, no laboratório. Não é algo que alguém me falou, isso funciona. É algo que eu vivi na própria pele. E na pele de outras pessoas também. Eu vi na pele de outras pessoas que eu pude ajudar. E entre essas pessoas, tinha muitos que faziam exercício físico regularmente e nem sempre foram essas que perderam muito peso. Aliás, eu não fiz exercício físico e perdi todos esses quilos. Hoje eu faço atividade física, mas para desenvolver minha saúde, a minha musculatura, para me sentir mais disposta, para liberar o hormônio do bem. Mas atividade física sem mudança de comportamento e de estilo de vida não vai te emagrecer. O importante é não desistir. Se eu tivesse desistido, eu teria voltado ao peso que eu tinha e não importa o tempo que você leva para chegar ao resultado estético que você procura. O resultado na sua saúde é imediato. E com relação às furadas, elas existem? É claro que existe. E tá tudo bem. Vai ter um dia que você vai lá no aniversário e você vai comer seu brigadeiro. Esse dia vai chegar. Ele existe. E as exceções, elas acontecem. Porém, exceções que acontecem todo fim de semana, deixa de ser exceção e vira regra. As minhas exceções são todas planejadas. Se eu tenho um evento em cada dia daquela semana, eu escolho um que vai valer a pena. Nos outros eu vou me adaptando. Eu já vi gente falando, mas a pessoa me leva para almoçar, me serve massa, eu não tenho como dizer não. Querido, você precisa falar, não, então. Você não precisa falar, eu não posso. Diga, eu estou satisfeito. A Bíblia diz que você foi criado para a liberdade em Cristo. Não tem essa de eu não posso. Diga,
não obrigada. Eu vou comer isso e isso. E fim, escolha o que é que você vai engolir nessa vida, porque o que você engole é que te engorda. Antigamente, fazer dieta pra mim era assim: eu começava na segunda, mantinha na terça, aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo era a minha sessão. Daí na segunda-feira começava tudo de novo. Quem nunca? Hoje é o contrário. Hoje não é mais uma dieta, é um estilo de vida que eu pratico na maior parte do tempo e aí um dia ou outro, que eu vejo que realmente vale a pena abrir mão, daí eu abro. Eu abro a exceção. Então, antes, então eu bebia bastante refrigerante. Hoje eu já não bebo. Graças a Deus fui liberta. Eu fiz muitas substituições. Eu substituí, por exemplo, o refrigerante por água com gás, limão e gelo. O leite de vaca eu substituí por leite de coco. O arroz eu substituí por arroz de couve-flor. Eu vou fazer uma receitinha dessa qualquer dia para mostrar para vocês o melhor jeito. Eu gosto, por exemplo, de petisco, sabe? O que a gente chama aqui em Minas Gerais de comida de boteco, sabe? Então, o que que eu faço? Eu abro lá minha aguinha com gás, limão e vou petiscando o quê? Carne picadinha, uma cenourinha palito, azeitona, castanhas, queijos, amo queijo, tomates, sabe o tomatinho cereja, petisquinho. Eu vou fazendo meus petiscos com alimentos que são permitidos. Então hoje eu aprendi a respeitar o meu corpo também e saber que tanto que eu posso, quando que eu posso abrir uma exceção. Então eu não me sinto obrigada a nada. Aos poucos, quando eu me adaptei, né, eu comecei a mudar minha fonte de energia, de carboidrato para gordura boa, eu consegui praticar também o jejum intermitente. Daí você me diz, ah, ela já vem ela com dieta restritiva. Né, eu não consigo fazer jejum, se eu ficar sem comer eu desmaio. Geralmente, a maioria das pessoas não consegue ficar em jejum porque na janela de alimentação dessa pessoa, ela é rica em carboidrato. Carboidrato simples, ruim, com pão branco, de farinha branca, de macarrão, entre outros. E aí, é claro, no momento de jejum, a pessoa passa mal porque ela está acostumada com a glicemia muito alta, com a insulina muito alta. Então, se você quer embasamento científico sobre jejum intermitente, a gente tem o Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Ele ganhou falando sobre a autofagia, o que que o jejum faz. Então, não foi qualquer pessoa que citou sobre jejum. O jejum foi estudado, comprovado. Inclusive, tem um Prêmio Nobel de Medicina falando sobre isso. Né? Basta você acessar o Google lá. E a gente nem está falando mais de emagrecimento. Aqui a gente está falando de saúde. O jejum ele faz autofagia, a degradação das células que são ruins para o corpo, para te dar mais vitalidade, mais clareza para as ideias. Todas as religiões fazem jejum exatamente para chegar a esse tipo de patamar. Né, de clareza de ideias, para pensar sobre o que está sendo feito, para meditar, para orar, para tomar decisões. Jesus fazia jejum. Não é só uma questão de emagrecimento. É claro que você vai emagrecer porque você está pulando refeições, você está na janela de alimentação, você está se alimentando com comida de verdade. No mínimo, você não vai engordar. Você não vai engordar. Agora, se você quebrar seu jejum com uma pratada de macarrão ou com 3 pão com manteiga, aí pode ser que você engorde. No início do processo, eu não fiz jejum, era muito pesado para mim, eu passava mal. Eu comecei a fazer jejum intermitente associado a low carb e isso foi muito bom para a minha renovação celular. Foi fundamental na cura de cistos, nódulos que eu tinha para todo lado do meu corpo. Eu tinha cisto no rim, no ovário, na mama. Você vai ver que a cada dia vai ficar mais automático, né? Seu corpo não pede mais alimentos. Então fica muito fácil de seguir. E uma coisa que eu fiquei surpresa foi que quanto menos eu comia, menos fome eu tinha. Quanto menos a gente come carboidrato simples, sabe? Açúcar, doce, farinha, menos fome a gente tem. Eu li um estudo que falava o seguinte: se você sente fome a todo momento, quer dizer que seu corpo não está nutrido. Porque um corpo nutrido, ele não sente fome a todo momento. Então, se você tem fome toda hora, talvez seja a hora de você rever. Se realmente seu corpo está nutrido, faz aí um check-up, procura um médico da sua confiança, pesquisa para ver o que está acontecendo, se está tudo bem. Bom, então o que eu devo fazer para começar? Para começar, é fazer tudo aquilo que eu tenho certeza que você já sabe.
Outra coisa, para de ficar preocupando com quando você pode comer no dia, porque quando você pega um pacote de bala, um pacote de biscoito recheado numa caixa de bis, você come um pacote inteiro, não tá nem aí para contar quanto você pode comer naquele dia. Aí você fica preocupando com o tanto de ovo que você pode comer, com o tanto de carne que você pode comer. Para de preocupar. Quando a gente come comida de verdade, a gente não tem compulsão alimentar, não. Se eu ver alguém falar que, nossa, hoje eu comi 2 dúzias de ovo no almoço. Ninguém fala isso. Eu já vi alguém falar, nossa, hoje eu comi 2 maços de brócolis. Ninguém tem compulsão por comer comida de verdade, não. Quando você sacia, você deixa no prato. Se for uma pizza, você come. Se for uma coxinha recheada, você come. Quando você come comida de verdade, você deixa o que você não quer mais no prato. Quando você está comendo comida de verdade, não se preocupe com o tamanho do bife que você tem que comer. Não se preocupe, coma até a saciedade. O que a gente tem que preocupar é em ter um colorido no prato, com bastante nutrientes, sabe, de legumes e verduras, para que você possa ter a nutrição dos alimentos saudáveis. E outra coisa importantíssima, não adianta você ir para o sacolão e comprar 50 tipos diferentes de folha, coisa que você não está habituado, 50 tipos diferentes de verdura e legume, se você não gosta. Compra só aquilo que você gosta, ainda que você tenha que repetir o mesmo tipo de alimento várias vezes na semana. Porque afinal de contas, quando eu tomava café com leite e pão com manteiga de manhã, eu não ficava lá com um problema emocional por causa de que eu estava repetindo, não. Eu comi isso durante 40 anos. Outro dia alguém me perguntou, nossa, você não cansa de comer ovo todo dia, não? Eu falei, aí você não cansa de comer pão todo dia, não? Além disso, você pode variar. Existem centenas de receitas sensacionais que a gente vou trocar elas aqui com vocês, rápida, fácil, gostosa, que você vai ingerir coisas que vai nutrir seu corpo de forma agradável, saborosa. Coloca na sua rotina aquilo que você gosta de comer. Tá? Eu vou postar várias receitinhas práticas nas redes sociais, vai ver como que é fácil. Então, a responsabilidade ela é sua. Não dependa de pessoas ou de circunstâncias para você começar aquilo que é responsabilidade sua. Não espera segunda-feira. Haja como se todo dia fosse segunda-feira. Né? Faça da sua quinta uma segunda, do seu domingo uma segunda, do seu sábado uma segunda-feira, para que você sempre recomece. Se autorresponsabilize. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que virar tempo para cuidar da doença. Logo que eu vim para a internet para ajudar as pessoas a ter plenitude em todas as áreas, o meu primeiro assunto aberto ao público foi no Instagram, foi nos stories, foi sobre o tempo. Eu deixei salvo nos destaques, vai lá ver, tá aqui na descrição. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa administrar a sua vida, gerenciar o seu tempo, para que você consiga ter plenitude nas 3 esferas da vida: corpo, alma e espírito. Não deixa de cuidar de cada uma dessas áreas. É claro que um dia ou outro você não consegue fazer uma refeição saudável, mas na maioria das vezes você arruma um tempo para fazer. Se alimente melhor, para de dar desculpa para você mesmo. A culpa não vai te levar para lugar nenhum. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos a pensar um pouco sobre a sua responsabilidade sobre você mesmo. Ninguém te deve nada, faz você mesmo para os outros. Viva, não espera nada de ninguém. E aí você vai começar também a transbordar na vida de outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, isso é muito gratificante. Daqui para frente, a gente vai conversar mais sobre isso, eu vou trazer dicas práticas, tanto sobre o que comer, quanto como comer. A gente vai aprender a preparar receitas práticas, incluir facilmente na sua rotina e trazer também algumas dicas de como você pode administrar a sua vida de forma integral, para que você feche esse triângulo dessas 3 esferas da vida em grande estilo. Um grande abraço para você e fique com Deus.